Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Estamos aqui mais uma vez uma edição do Mundo HQ TV, o programa com o qual você mergulha no universo dos quadrinhos. E hoje nós estamos mais uma vez aqui direto da Gibiteca e você nos acompanha semanalmente aqui na Educa TV. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre mulheres em histórias em quadrinhos. Mulheres que fazem quadrinhos e personagens, mulheres específicos, respondendo mais uma vez a pergunta enviada aí por vocês que assistem ao programa. Para começo de conversa, a maior parte das pessoas acha que o mundo dos quadrinhos é uma espécie de clube do Bolinha. Se você não sacou a referência e não está vendo esses livros aqui na frente do computador, eu estou falando de uma personagem chamada Luluzinha. Luluzinha, cujo nome original é Little Lulu, né? Luluzinha literalmente, foi uma personagem criada em 1934 por uma cartunista chamada Marge Beale. Essa cartunista teve a ideia de fazer uma menina muito inteligente, charmosa, muito esperta e muito arteira, que vivia ali numa vizinhança com alguns amiguinhos. Um desses amiguinhos chamava-se em inglês Tubby, aqui no Brasil foi chamado de Bolinha, e o Bolinha tinha sua turma de meninos. Nessa turma de meninos, eles fizeram um clubinho ali num terreno baldio, e nesse clubinho, menina não entrava. Estava escrito na frente do clube, menina não entra. Por essa razão, até hoje, né, a personagem foi muito popular lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil teve até música da Jovem Guarda falando sobre Luluzinha. Eu, quando era pequenininho, tinha um bonequinho meio tosco, assim, do Bolinha, que eu carregava para cima e para baixo. E até hoje, o termo Clube do Bolinha se refere a um lugar onde meninas não entram, ou seja, ambientes majoritariamente masculinos. Na prática, nos quadrinhos, no mundo dos quadrinhos, aconteceu a mesma coisa que acontecia na Luluzinha. Apesar deles quererem proibir, as meninas felizmente entraram. A primeira tira de histórias em quadrinhos feita por uma mulher saiu no jornal em 1896. Se você se lembrar das edições anteriores que nós falamos aqui sobre história em quadrinhos, um ano depois daquele que é tido como o primeiro personagem nos Estados Unidos, o Garoto Amarelo. Chamava-se The Old Subscriber Calls, ou traduzindo uma tradução livre aí, o velho assinante chama. Ela era feita por uma moça de então 21, 22 anos, chamada Ruth O'Neill, né? E essa Ruth O'Neill era uma menina super moderna para a época, era filha de artistas, né? Gostava de poesia, de pintura, de música, e uma moça que já naquela época, lembra, nós estamos falando em 1896, quando saiu a tira, ela tinha 20 anos, ela era uma moça muito independente, tanto que ela chegou a casar e se divorciar 2 vezes. Imagina para a época o escândalo que era, né? Ainda antes de 1900, antes do ano 2000, uma mulher se divorciar era uma coisa assim muito ousada, vamos dizer, para a época. Eu estou falando essas coisas, ser uma mulher moderna, ser uma mulher à frente do seu tempo, porque quando a gente puxa essa situação aqui para o Brasil, quando a gente vai falar no Brasil da história em quadrinhos com mulheres, nós vamos falar de uma mulher que também era muito moderna, muito à frente do seu tempo e que foi tida como a primeira caricaturista do mundo. O nome dela é Nair de Tefé. Talvez você já tenha ouvido esse nome, até porque a Nair de Tefé, entre outras coisas, entre o fato dela ser pintora, pianista, ela foi casada com o presidente da República, foi casada com o Marechal Hermes da Fonseca. Ela falava 6 línguas, ela era filha do barão e da baronesa de Tefé. Primeiro, só para relembrar, a caricatura, você deve se lembrar se você assistiu aos episódios anteriores, se não, vamos falar aqui de novo para você. Caricatura é aquele desenho exagerado, aquele desenho de caras, de corpos, tudo exagerando, brincando um pouco com a pessoa. A Nair de Tefé, como ela era de uma família rica, né, um barão e uma baronesa, eles estavam em Paris, na infância dela foram morar em Paris, e ela fez a primeira caricatura quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela estudava então num colégio católico, um colégio de freiras, e ela notou que uma das freiras tinha um nariz um pouco grande, um pouco adunco. Ela pegou, imediatamente desenhou, ficou perfeito ali a cara da freira nariguda. A professora freira viu, não gostou, levou para a madre superiora e como prêmio por essa primeira caricatura, ela ficou 8 horas trancada num quarto escuro sozinha, para ver se aprendia. Bem, ela não aprendeu, felizmente para nós. Ela continuou desenhando. A segunda caricatura mais famosa dela foi pouco depois. Os pais, aliás, um pouquinho mais depois, quando ela já era uma adolescente. Ela estava em casa, na casa dos pais, e chegou uma visita, né? E era uma madame da sociedade francesa
que ficou conversando com ela porque não tinha mais ninguém em casa. Foi para a cozinha e começou a falar de receita, de panela, de cozinha, da vida da moça moderna e por aí afora. E a Nair Tefé não gostava desses assuntos, ela ficou por 2 horas fazendo sala. Quando os pais chegaram, ela subiu para o quarto e fez uma caricatura dessa mulher. Mostrou para os pais, feliz da vida, e mais uma vez recebeu um castigo. Foi dormir sem sobremesa, o que, convenhamos, é muito melhor que passar 8 horas num quarto escuro. A Nair Tefé foi ainda na Europa, ela foi desenvolvendo ainda música, dança, pintura, e quando ela voltou para o Brasil com a família, ela tinha 21 anos, ela era uma artista completa. E ela era uma artista completa e independente. Ela começou a sair no Rio de Janeiro, ela frequentava os bares da boemia, poetas, cantores, tocava violão, o que na época era um escândalo. O violão era considerado um instrumento do populacho. Pois bem, Nair Tefé então começou já com 21 anos a mandar suas caricaturas para diversas revistas, Ilustrada, Fonfon. Essa Fonfon publicou a primeira em 1906 e fez com que a Nair Tefé se transformasse na primeira caricaturista do mundo. Um detalhe é que, como não era muito bem visto uma mulher artista, principalmente na caricatura, ela criou o famoso pseudônimo. Ela escrevia Rian, o que as pessoas mais inteligentes rapidamente perceberam que era Nair ao contrário. E porque encontravam com elas, geralmente as pessoas, as vítimas favoritas dela eram mulheres da sociedade, que encontravam com ela em festas e rapidamente apareciam caricaturadas em revistas. As pessoas começaram a notar isso, inverteram o nome e descobriram que Nair Tefé era a Rian. A Nair Tefé também começou a fazer caricaturas de pessoas famosas da época, como por exemplo, você vai ver aí na sua tela, o pai da aviação, Santos Dumont. Ela também fez caricatura de 2 pessoas que se tornariam, respectivamente, o marido dela e um dos maiores inimigos, Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Brasil de então, e Rui Barbosa, famoso advogado, político, conhecido como Águia de Haia. O que aconteceu para a gente contar rapidinho para você? A Nair, as famílias eram amigas, né? A família da Nair e a família do Hermes da Fonseca, então ele já conhecia a Nair há muito tempo. E quando ele ficou viúvo, ele era já meio que apaixonado por ela. Detalhe, ela tinha 27 anos, ele tinha 57. A Nair é uma moça tão moderna, ela popularizou, por exemplo, entre as mulheres o uso da calça comprida. Até então, as mulheres no Brasil só usavam vestido, saia. Por que ela usava calça comprida? Porque ela adorava cavalgar. Só que ela não queria se sentar sobre a sela com as 2 pernas viradas de lado. Ela queria sentar, aspas aqui, como um homem, ou seja, com o cavalo entre as pernas. E para isso ela precisava usar calça. Isso começou a se tornar popular a partir da primeira-dama do Brasil. Ela se casou então com Hermes da Fonseca e nesse período ela parou de fazer caricatura. Por quê? Ela tinha medo ali de ofender os amigos do marido, os inimigos políticos do marido e meteu o presidente em mais encrenca. Mas ela continuou tocando piano, continuou fazendo tudo o que ela fazia. E aí veio a grande encrenca que ela não previu. Um belo dia, já no final da gestão do Marechal Hermes da Fonseca, ela resolveu fazer uma grande festa, um grande sarau para homenagear o marido. E ela convidou pessoas mais populares, né? Convidou pessoas da noite que ela conhecia e ela tocou violão. Ela tocou no violão a música chamada o Corta-Jaca. Tá? É uma espécie de machixe da época. Isso foi um escândalo tão grande que no dia seguinte o Rui Barbosa chegou no Senado e fez o seguinte discurso. Segundo Rui Barbosa, aquela música era a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Bom, eu nem preciso dizer para vocês que depois desse discurso, esse escândalo, o violão começou a ficar cada vez mais popular. Na prática, as moças começaram a tocar mais violão, lembre-se que a Nair Tefé era uma espécie de celebridade da época, e lá por meados de 1920, já era comum as moças da alta sociedade, nos seus aniversários de 15 anos, nas suas festas, tocarem violão e fazerem sucesso com isso. Marechal Hermes da Fonseca então deixou a presidência, a Nair foi viajar para a Europa, quebrou, teve um acidente a cavalo, acabou se quebrando toda, voltou para o Brasil e o marido aqui foi perseguido, acabou preso, até que o Marechal morreu, ela ficou sozinha com os 3 filhos. E aí começa uma espécie de derrocada de Nair Tefé, porque ela ficou viciada em jogo do bicho e ela acabou perdendo todo o dinheiro que tinha. Tempos depois, ela foi ajudada pelo governo e voltou a viver razoavelmente bem. Nair foi redescoberta pelas pessoas que amavam quadrinhos
Quando a Anair estava com 70 anos, ela resolveu voltar a fazer caricaturas. Então você tem caricaturas dela, assim, e muito bacana, porque com 70 anos ainda com traço firme, com uma percepção muito boa, você tem caricaturas delas de, por exemplo, de ex-presidentes da República, como você vai ver aí na sua tela, como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e até mesmo do Fidel Castro, revolucionário cubano. A Anair, ela foi redescoberta pelos quadrinistas, começou a receber algumas homenagens e tal, e ela acabou morrendo com 95 anos de idade, em 1981. E contam que quando ela já estava bem adoentada na cama, ela ficava assistindo ainda filmes e novelas na Globo e ficava com um papelzinho de pão ali desenhando e fazendo caricaturas das pessoas. É uma história muito bacana, né? Anair de Tefé tem que ser reverenciada. Mas, se a gente falou de uma história antiga, vamos agora falar de mulheres nos quadrinhos muito mais presentes, muito mais na nossa época, né? Eu queria falar de duas para vocês. Tem muitas, tá, gente? A gente vai voltar a falar aqui, mas nesse tema em específico eu acho muito legal a gente destacar primeiro uma moça chamada Adriana Mello, que eu tive o prazer até de conhecer pessoalmente numa CCXP lá em São Paulo, antes da pandemia ainda. Ela começou a desenhar aos 18 anos e logo de cara ela desenhou meia edição ali do Homem de Ferro. O pessoal da DC Comics viu, da Marvel viu, todo mundo foi atrás. Essa moça acabou desenhando Star Wars, acabou desenhando Doctor Who, Justiceiro, quadrinhos maravilhosos. E ela se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o prêmio Eisner de melhor quadrinho, com uma seleção ali que você vai ver aí na sua tela também, tá, de Puerto Rico e tal. E ela se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o prêmio Eisner, que, vale lembrar, é o Oscar dos quadrinhos brasileiros. Tem uma outra moça que ainda não ganhou esse prêmio, mas já está indicada e é uma questão de tempo. É essa aí que você vai ver agora na sua tela, o nome dela é Bilquis Evely. Ela também é nascida em São Paulo, assim como a Adriana, e ela começou fazendo a turma jovem da Luluzinha. A Luluzinha, assim como a turma da Mônica Jovem, né, quando criou a turma da Mônica Jovem, o pessoal viu ali uma sombra, uma chance de embarcar nessa ideia com a Lulu. Então a Bilquis começou com isso. Mas ainda era uma adolescente ali, entre 16 e 18 anos. Só que ela começou a desenhar muitas coisas bacanas, também foi descoberta pelas editoras, ela fez Sandman, tá? Que tem agora seriado até em streaming, ela fez Flintstones, ela fez Homem Elástico, ela fez uma série de quadrinhos bacana. E mais recentemente, a Bilquis ficou ainda mais conhecida quando James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, né, que nesse ano de 2023 teve o terceiro aí chegando aos cinemas, o James Gunn assumiu lá pela DC Comics, ele é o responsável agora por todos os filmes, as adaptações de quadrinhos da DC que vão ir no cinema. E o James Gunn anunciou um projeto da Supergirl. E essa Supergirl que vai passar no cinema é baseada num quadrinho desenhado pela Bilquis chamado Supergirl Woman of Tomorrow, que é muito bacana, vale a pena ler, é um daqueles que todo mundo precisa ver. E com um traço assim que remete muito a Moebius, a um quadrinho europeu. Muito legal mesmo. Essas duas moças vale a pena ficar de olho, que elas ainda vão chegar muito longe. Se nós começamos falando aqui da Anair de Tefé, que faz parte da história, essas duas estão fazendo história. Bom, a gente vai terminar o primeiro bloco por aqui e daqui a pouco a gente volta para responder uma pergunta que vocês mandaram pelo Instagram. Querem saber o seguinte: a Mulher Maravilha é mesmo a primeira super-heroína? Daqui a pouco a gente responde. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. E aí, estamos aqui de volta no Mundo HQ TV e eu preciso começar com uma correção.
a galera que me avisou que, sem querer, eu acabei falando que o prêmio Eisner era o maior prêmio brasileiro, o Oscar brasileiro dos quadrinhos. O Oscar brasileiro dos quadrinhos é o HQ Mix, na verdade o Eisner é internacional, é dado para os melhores do mundo. Bom, isso feito então, vamos agora para a pergunta. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta, sugestão, dúvida para o Instagram para a gente, tá? Você pode usar dois caminhos aí. Tem o Instagram da Educa TV, vai aparecer aí na sua tela. Você pode mandar para o direct da Educa TV ou você pode mandar para o direct do Mundo HQ. A escolha é sua. Quando você mandar mensagem, o DM, lembra de falar se você quer que a gente fale o seu Insta ou só o seu nome, tá bom? A gente fala do jeito que você quiser. Bom, essa pergunta foi enviada pela Laís e a Laís fez a seguinte questão. Afinal de contas, a Mulher Maravilha é a primeira super-heroína do mundo ou isso é coisa de americano? Ela falou isso porque ela deve saber que os americanos falam que o Yellow Kid é o primeiro personagem de quadrinhos do mundo e aqui no Brasil a gente tinha o Nhoquim 26 anos antes disso. Os americanos gostam muito de falar que são os primeiros, nem sempre isso é verdade. Nesse caso, eles são os primeiros, mas não é com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, com todo respeito à personagem, que é muito bacana, não foi a primeira super-heroína. A primeira super-heroína se chama Fantoma e você vai ver aí na sua tela essa moça bonita de cabelos loiros e encaracolados que quando usava os superpoderes dela ficava assim, desse jeito bonito, parece uma caveira azul com cabelos loiros. Uma coisa meio esquisita, né? Pois bem, ela foi criada em 1940, portanto 1 ano antes da Mulher Maravilha. Tá? O autor dela assinava como Barclay Flagg, né? E ela surgiu na Jungle Comics. Na verdade, o nome dele mesmo era Fletcher. Esse autor era um autor que ele foi muito prolífico, ele fazia muito quadrinho, muita coisa diferente, muita coisa meio maluca, assim, como essa personagem, como a gente já vai ver. E apesar disso, de repente, depois de 3 anos produzindo muito, ele simplesmente sumiu do mapa. E aí acabou a personagem. Talvez por causa disso, a Mulher Maravilha, que foi ganhando muito mais popularidade, é sempre apontada como a primeira. A Fantoma era uma defensora da selva. Nunca foi muito explicado por que ela tinha os poderes dela, mas a lista de poderes dela é enorme. Vamos conferir? Entre os poderes da Fantoma estão a habilidade de voar, ler pensamentos, um sexto sentido que revela qualquer coisa que ameace a selva, transformar objetos em outros objetos diferentes, controlar a gravidade para levitar praticamente tudo, transformar seres humanos em outras criaturas ou mudar a forma deles, teleportar seres vivos e objetos para outros reinos e mundos fantásticos, criar matéria como rochas enormes em pleno ar, conversar com animais e controlar alguns deles ou ainda deixar eles mais calmos para eles não entrarem em pânico. Ela também pode curar doenças, obrigar pessoas a seguirem algumas de suas ordens, resistir a tiros de variadas armas, transformar até 4 homens em uma única criatura unindo seus corpos e mentes, controlar raios, criar tempestades de areia vivas, controlar tsunamis e outros desastres naturais e fazer projeções astrais do próprio rosto, às vezes naquela versão loira linda e às vezes na versão caveira tenebrosa. Ou seja, não falta poder para nossa querida Fantoma, né, gente? Ela morava numa selva, essa selva nunca foi falada exatamente onde é. E essa selva, de repente, ela saía em Nova York, outra hora ela saía da selva e estava na África e por aí afora. As histórias eram muito loucas, muito bizarras, e ela punia os inimigos dela muito. Ela matava de algumas formas, ela transformava em monstros, jogava num planeta onde só tinha dinossauro, transformava em seres mudos comedores de pedra e por aí afora. Teve até uma história dela no Brasil, em que ela veio derrotar nazistas que tinham invadido o Brasil, e para isso ela usa um exército de leões voadores. Vejam só. Se alguém aqui, como eu, cresceu assistindo anime, desenho japonês na TV, eu estou falando de anime antigo, né? Não estou falando de coisa bem, estou falando de Princesa e o Cavaleiro, estou falando de fantomas. Não confundir fantomas com fantomá. Apesar dos dois terem ali uma cara de caveira, um não tem nada a ver com o outro. Bom, a Fantoma, como eu disse, com o sumiço do autor, acabou sumindo também. E 1 ano depois que a Fantoma foi lançado, quando a Fantoma ainda fazia algum sucesso, surgiu, aí sim, a super-heroína que se consolidou como primeira, porque ela foi, de fato, a primeira super-heroína que se solidificou, que vendeu muito, que chegou a todos os lugares. O nome dessa super-heroína era Mulher Maravilha.
Se você está acostumado a ver a Mulher Maravilha nos quadrinhos, né, com esse corpo perfeito, com essa coisa toda mais sensualizada, que a gente até critica um pouco, né, o sexismo nas HQs, porque às vezes, enfim, as mulheres dos quadrinhos, no começo, elas surgiam muito como personagens donzelas a serem salvas. Quando começou a surgir também como heroínas, muita gente acha que surgiu mais como ali uma parte da, me perdoem a expressão, mas como decoração, sabe? Da estética, ela ficava atrás, parada. Em alguns casos, isso é verdade. Mas a Mulher Maravilha, em que pese que já uma personagem tão longeva quanto ela já contaram a origem dela de formas diferentes, a origem dela fora dos quadrinhos, ela é muito bacana. Primeiro, quando ela surge, o primeiro desenho dela, vocês vão ver aí, ela tem um rostinho mais redondinho, ela tem um uniforme diferente, o rosto dela era mais a beleza da época, tipo uma Mae West, que na época fazia sucesso. Mas ela foi criada por um psicólogo, e o contexto que ela foi criada é muito bacana. Quem criou a Mulher Maravilha foi um sujeito chamado William Moulton Marsh. E esse cara criou, ela surge em 1941, quando os Estados Unidos estavam na Guerra Mundial. Como é que era a coisa ali naquele momento? As mulheres americanas, lembra que nós estamos falando de uma época em que feminismo as pessoas nem sonhavam com isso, não votavam, ninguém tinha queimado o sutiã, mulheres eram extremamente submissas ao marido. Quando os maridos foram para a guerra, ou todo mundo estava pensando na guerra, envolto na guerra, elas que tinham sido criadas para pensar que eram dependentes, elas que não tinham muita liberdade, etc., se viram meio ali sem saber o que fazer. E eis que esse cara, esse psicólogo, cria a Mulher Maravilha. O pensamento da Mulher Maravilha é mostrar para essas mulheres que elas são capazes. Ora, a Mulher Maravilha é uma amazona, é uma mulher guerreira. Mulheres guerreiras, independentes, são capazes de fazer o que quiserem. A Mulher Maravilha, ela sempre derrotava, os vilões, principalmente no começo, eram sempre homens. E a Mulher Maravilha derrotava os homens. Ela não usava os punhos como ela passou a usar depois. Ela usava inteligência, astúcia. Ela usava os punhos no máximo para se defender com seus braceletes. Ela tinha um laço mágico que envolvia os vilões, que lembre-se eram homens, e os obrigava a contar a verdade. E esse é um detalhe muito interessante, porque o que está ali não dito é a mulher é a única que consegue fazer o homem falar a verdade. Será que o Marston tinha razão? Razão eu não sei, mas ele sabia do que ele estava falando, porque ele foi uma das pessoas que criou o equipamento que tornou possível o surgimento do polígrafo, o detector de mentira. A Mulher Maravilha também vestia a bandeira americana. Claro, a gente estava numa guerra torcendo para os Estados Unidos, apesar dela vir da Ilha Paraíso ou Temisquira, como queira chamar, ou Temicira, dependendo de quem fala, a Mulher Maravilha ela estava atuando nos Estados Unidos. Ela vinha ali para ajudar, né? Ela tinha... lembrando que o namorado dela era um piloto da aviação chamado Steve Trevor, né? E ela veio ali para ajudar e para ser uma espécie de embaixadora daquele povo guerreiro, daquelas mulheres guerreiras que viviam ali numa ilha escondida do mundo. Bem, a Mulher Maravilha, ela, em 1947, com a morte do autor, ela acaba se transformando em uma personagem mais comum. Começa a bater, e tinha acabado a Segunda Guerra, os homens voltaram, né? E aí começou a vender menos. Nesse período de 41 a 47, as meninas começaram a curtir quadrinhos, começaram a comprar coisas da Mulher Maravilha, boneca da Mulher Maravilha, se vestiam da Mulher Maravilha. Mas com a morte do autor, mudou um pouquinho ali como era o personagem, como eram as histórias, e foi caindo um pouco no esquecimento. Até que lá em meados de 60, 70, e quem cresceu aqui nessa época no Brasil lembra, eu lembro, criaram um seriado televisivo da Mulher Maravilha com a atriz Linda Carter, que ela dava umas voltinhas assim para se transformar em Mulher Maravilha, ela girava em torno dela, e aquilo fez muito sucesso e os quadrinhos da Mulher Maravilha voltaram a vender por um tempo de novo. Depois uma nova queda, nos anos 90, começaram a mexer mais com mitologia, começaram a trabalhar melhor, começaram a trabalhar menos com a Mulher Maravilha simplesmente parada ali, observando, sendo mais ativa, e a personagem voltou a crescer de novo. Em 2006, 2007, a Mulher Maravilha viveu uma fase muito interessante. Veio aqui para o Brasil nessa época, né, foi publicado nos Estados Unidos primeiro, claro, a série Crise Infinita. Era uma macro-série que envolvia personagens da Liga da Justiça, envolvia Batman, Super-Homem, Besouro Azul e tal. E nessa série, inclusive, o Besouro Azul é assassinado. E a Mulher Maravilha acaba descobrindo que o assassino é uma pessoa ali, um empresário, né, o Maxwell Lord, que comandava na época uma das ligas. E o que acontece? Numa cena que nós vamos mostrar aí alertando
quem está assistindo para que a violência é de brincadeirinha, né? A Mulher Maravilha quebra o pescoço do Max Lord, mata ele. Pela primeira vez a Mulher Maravilha mata alguém ali, toda uma transmissão feita para o mundo. E aí a personagem cai em desgraça, enfim. É uma das séries mais interessantes dela. É claro que com todos os reboots que acontecem, foi apagado isso da história, depois voltou, cada hora é uma coisa, tá? Essas personagens são muito grandes e as editoras que vivem mexendo ali na origem dos personagens, mas essa foi um período muito interessante da Mulher Maravilha. A personagem volta a ter uma grande popularidade, não que ela tenha caído nesse período, mas ela volta a ter uma grande popularidade em 2017, quando sai no cinema o primeiro filme da Mulher Maravilha com a Gal Gadot. Foi um filme muito bacana, muito bem feitinho, todo mundo gostou. Olha, finalmente um filme de uma personagem feminina da DC, né, estrelada, como protagonista. Porém, o segundo filme, 1984, foi um desastre, um roteiro muito fraco e tal. Vamos esperar agora para ver o que vem por aí no cinema. Eu queria falar mais duas coisas bem bacanas da Mulher Maravilha. Primeiro, você lembra que eu falei, tradicionalmente, o namorado dela era o Steve Trevor. Mas já teve várias histórias em que ela foi namorada do Super-Homem. O pessoal gostava muito dessas histórias. Inclusive no Cavaleiro das Trevas 2, ali na continuação da história do Frank Miller, se descobre que ela e o Kal-El têm uma filha, né, que vai acabar na história, ali na sequência, inclusive no Cavaleiro das Trevas 3, tendo um papel muito importante na história. E tem uma tensão sexual muito grande entre Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. Tem uma série lançada no Brasil, muito bacana, chamada Trindade, que eu recomendo para quem quiser ver ali. Isso é muito bacana ali, eles ficam meio se cutucando, dá para ver que um está atraído pelo outro, é muito legal, é uma história muito bacana. Eu queria falar sobre uma coisa agora um pouco mais polêmica, mas que é legal a gente abordar aqui, porque muita gente vai se perguntar, né? Primeiro deixar claro, assim, quando a gente fala nas histórias em quadrinhos surge a orientação sexual do personagem, cara, histórias em quadrinhos refletem o mundo. Não tem nada demais se o personagem é X, Y ou Z. Eu, particularmente, não gosto muito quando mudam a orientação de um personagem para outra, porque, enfim, você se acostumou ali, o personagem era daquele jeito e, de repente, ele fica de outra forma. E acontece que em 2016, um editor chamado Greg Rucka, da DC, ele definiu ali, bateu o martelo e falou, olha, a Mulher Maravilha é bissexual. Isso, para quem viu o filme, o primeiro filme, 2017, até tem uma brincadeirinha ali quando ela está no barco com o Steve Trevor, que ela indica que realmente, entre as mulheres ali amazonas, rola uma coisa ali. Mas na prática, eu só tenho uma, obviamente ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, e eu acho muito bacana ter inclusão LGBTQI+, inclusão racial, isso é importantíssimo nos quadrinhos, nós vamos fazer um programa sobre isso em breve. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é que eu tenho um pé atrás em específico com essa situação, porque lá nos anos de 1950, nos Estados Unidos, quando os quadrinhos foram censurados, teve perseguição a quadrinhos, uma das razões é que um sujeito que também se dizia psicólogo, chamado Frederick Wertham, ele lançou um livro que chamava Sedução dos Inocentes. E ele falava que quadrinhos causavam comportamento criminoso e comportamento anormal. E por comportamento anormal, imagina, né? Se hoje as pessoas têm preconceito, têm homofobia, imagina na época. Comportamento anormal significava ser gay. E aí ele falava, Batman e Robin são um casal gay, na verdade. O Robin todo colorido, pulando por ali, e aí no final eles estão na mansão Wayne, olhando um para o outro com ar de admiração, né? A Mulher Maravilha, ela veio de uma ilha de mulheres, só tem mulher lá, é óbvio que ela é gay. Então assim, não tenho nada contra, acho meio complicado mudar o personagem de uma hora para outra, a vida inteira dela, ela só foi mostrada tendo atração por homens, e aí por uma batida de martelo ela ficou bi. Tem um contexto? Tem um contexto, bacana. Eu só fico meio assim porque eu fico preocupado porque me lembra essa perseguição aos quadrinhos. Felizmente, eu espero, a sociedade hoje não vai perseguir quadrinho. Bom, será? Não sei, né, gente? Perseguem as pessoas? Bom, vamos torcer para que não. Bom, a gente está chegando então ao fim de mais um programa, mas eu não posso terminar sem agradecer mais uma vez, como a gente sempre faz, merecidamente, agradecer essas mulheres maravilhas que estão aqui com a gente da produção, agradecer a Supergirl Suzy Elias, que está aqui na Gibiteca, onde nós estamos transmitindo, que é responsável aqui. Aliás, venha conhecer a Gibiteca aqui no centro de Campinas, que é muito boa, muito legal. E queria agradecer também a Secretaria de Cultura e Turismo, que também tem lá uma heroína à frente, Alexandra Caprioli. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital.
Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.